Olá, concurseiro! Estas são as notícias de 5 de janeiro de 2026. Se inscreva no nosso canal do YouTube para não perder os novos vídeos e vamos lá! Hoje o nosso primeiro tema é geopolítica pura e com altíssima probabilidade de prova. Com certeza. E no dia 3 de janeiro, os Estados Unidos fizeram uma operação militar na Venezuela. O resultado foi a captura do presidente Nicolás Maduro e da esposa dele, Cília Flores. E ele foi levado para os Estados Unidos, né? Hoje mesmo, dia 5, ele deve comparecer num tribunal federal lá em Nova York. Exato. E para preencher o vácuo de poder, a vice-presidente, Delcy Rodrigues, foi designada presidente interina. E o mais importante, ela conseguiu o reconhecimento das Forças Armadas venezuelanas, o que é crucial para se manter no poder. Sem dúvida. A gente precisa entender as causas disso. A justificativa oficial dos Estados Unidos são acusações de narcotráfico contra o Maduro. Mas é só isso? Não, de forma alguma. Essa é, digamos, a fachada legal. O que a gente vê por trás é uma análise geopolítica bem mais profunda, sim. Certo. A coerção, o uso da força, virou um elemento central da política externa americana sob a administração Trump. E tem, claro, o interesse óbvio nas reservas de petróleo venezuelanas. As maiores do mundo, né? As maiores do mundo. O próprio Trump falou em reconstruir o país. Isso soa muito como um plano de longo prazo para controlar esses recursos. E quais são as consequências imediatas disso, tanto para o Brasil quanto para o mundo? As consequências são sísmicas. Porque essa ação ataca o coração da ordem multilateral que a gente conhece desde a Segunda Guerra. A ordem baseada em instituições como a ONU, respeito às fronteiras. Exatamente. Por isso o Conselho de Segurança da ONU está se reunindo hoje em caráter de emergência. A comunidade internacional está completamente dividida. E como essa divisão se manifesta na prática? Bom, de um lado você tem uma condenação muito forte do Brasil, da China, Rússia, Cuba e de outros 5 países latino-americanos. Eles classificam como uma violação da soberania, certo? Perfeito. Violação da soberania e do direito internacional. A China foi taxativa. Disse que nenhum país pode ser a polícia do mundo. E Cuba sentiu o impacto de forma bem direta. Muito direta. Reportou a morte de 32 cidadãos, incluindo militares que estavam lá na operação. E do outro lado, os países europeus, por exemplo? Aí o tom é mais cauteloso. Eles pedem moderação, pedem respeito à vontade do povo venezuelano. É uma posição assim bem diplomática para não confrontar diretamente os Estados Unidos. Entendi. E aqui no Brasil a gente vê essa divisão também internamente, né? Totalmente. Enquanto o governo Lula condena a ação, políticos de direita como Tarcísio, Caiado, Ratinho Júnior, eles apoiaram abertamente a queda do Maduro. A crise externa virou palanque aqui dentro. E para piorar a tensão, o Trump já fez ameaças diretas à nova presidente interina, a Delcy Rodrigues. E não só ela. Ameaçou o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, e voltou a falar em anexar a Groenlândia. O cenário é de escalada. E o governo brasileiro, como fica? O que ele faz? Adotou uma posição de prudência. Condena a violação da soberania, mas tenta manter o diálogo aberto com os Estados Unidos. A fronteira com a Venezuela foi reaberta, mas com fiscalização reforçada. É um equilíbrio delicado. Falando em economia, o preço do petróleo teve um leve recuo. Isso parece estranho no meio de uma crise dessas. Parece, né? Mas é o mercado reagindo à expectativa. A aposta de curto prazo é que, com os Estados Unidos no controle, a produção da Venezuela se normalize e aumente, o que derrubaria o preço. Mas é uma aposta arriscada? Muito. A maioria dos analistas alerta para a instabilidade. E o ponto interessante para o Brasil é o papel de backup. A China comprava muito petróleo da Venezuela. Agora, pode se voltar para o Brasil como um fornecedor mais estável. Ok. Então, para quem está estudando, qual é o conceito de prova que a gente extrai disso tudo? Perfeito. Primeiro e mais óbvio, soberania nacional e o princípio da não intervenção. Isso é cara de prova de direito internacional e geopolítica. A ação dos Estados Unidos desafia isso de frente. Certo. Segundo, a crise da ordem multilateral. O conceito de um sistema global regido por instituições como a ONU, em oposição a ações unilaterais. E o terceiro ponto? Recursos estratégicos. O petróleo como motor de conflitos.
A Venezuela tem a maior reserva, e o controle desse recurso é o X da questão aqui. Ótimo. Saindo da geopolítica e vindo para a economia doméstica, vamos falar do MEI. Isso, o microempreendedor individual. A contribuição mensal foi reajustada. A partir deste mês, passa a ser de R$ 81,05. E a causa é direta, né? O reajuste é consequência do novo valor do salário mínimo que entrou em vigor agora em 2026. A contribuição do MEI é indexada, ou seja, atrelada ao mínimo. Qual o impacto disso para o país? É um impacto duplo. Para o governo, significa um aumento na arrecadação, o que é bom para as contas públicas. Para o empreendedor. Aí aperta. Para milhões de pequenos empresários que formam a base da nossa economia, isso pesa no orçamento. O risco é que o custo da formalidade fique alto demais e algumas pessoas voltem para a informalidade. Isso seria um retrocesso, claro. Então, qual é o conceito de prova por trás dessa notícia? O ponto-chave aqui é entender o MEI como a porta de entrada para o Simples Nacional. O conceito é tributação simplificada. Certo. As bancas adoram cobrar as características desses regimes. O objetivo de formalizar a economia, de simplificar a vida de micro e pequenas empresas. E tem também a questão da indexação. Exato. O fato de a contribuição estar atrelada ao salário mínimo é um exemplo de indexação econômica. Provas de economia podem cobrar sobre os efeitos disso. O Brasil já teve uma economia muito mais indexada no passado. Perfeito. Agora mudando o foco para a sociedade. Uma notícia que parece pequena, mas diz muito sobre o futuro do país. O Ministério da Saúde lançou uma versão atualizada da caderneta da pessoa idosa. E isso reflete uma necessidade urgente de adaptar as políticas públicas à nossa nova realidade demográfica. O Brasil está envelhecendo. E rápido. A consequência é que essa caderneta funciona como uma ferramenta de gestão da saúde pelo SUS. Como assim? Ela permite um acompanhamento integrado contínuo. O objetivo é promover o envelhecimento ativo e saudável, focar na prevenção e, claro, otimizar os recursos públicos. Prevenir é sempre mais barato que remediar. Então o conceito de prova aqui é um que sempre aparece, né? Exatamente. Transição demográfica. Isso cai em geografia, sociologia, atualidades, a queda da natalidade, o aumento da expectativa de vida. E as provas cobram as consequências disso para a Previdência, para o sistema de saúde. E para o mercado de trabalho. A caderneta é um exemplo de política pública setorial focada nesse grupo. A questão pode pedir conhecimento do Estatuto do Idoso também. Certo. Para fechar, vamos falar de meio ambiente, um tema que, infelizmente, é recorrente. E urgente. A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu alerta de chuvas intensas. E no litoral de São Paulo a situação já é bem grave. Sim, as fortes chuvas já interditaram a rodovia Mogi-Bertioga, causaram deslizamentos e já tem mais de 300 pessoas desabrigadas. A causa disso? Bom, são fenômenos típicos do verão, mas tem algo a mais, certo? Tem. Os especialistas alertam que as mudanças climáticas estão aumentando a frequência e, principalmente, a intensidade desses eventos extremos. E a consequência a gente vê todo ano. Impacto social com desabrigados e mortos, impacto na infraestrutura com estradas bloqueadas e o impacto econômico. Exato. Perdas na agricultura, no turismo. A situação expõe a alta vulnerabilidade das cidades brasileiras. E aqui tem um conceito que é fundamental. Fundamental. Vulnerabilidade socioambiental. Atenção para isso. Esse conceito conecta o ambiental, que é a chuva, o deslizamento, com o social. E são as populações mais pobres vivendo em áreas de risco. Precisamente. As bancas costumam cobrar essa relação. Por que os desastres naturais afetam de forma tão desproporcional os mais pobres? A resposta está na vulnerabilidade social. E diante disso, a gente precisa falar de duas estratégias. Sim, adaptação e mitigação climática. É importante diferenciar os dois. Mitigação é reduzir as causas, como diminuir a emissão de gases. E a adaptação? Adaptação é se preparar para os impactos que já são inevitáveis. É construir sistemas de alerta, realocar populações de áreas de risco. É aceitar que o clima já mudou. Fica claro que ignorar a adaptação é uma escolha com consequências trágicas. Exatamente. É decidir que vamos continuar contando os mortos todo verão.
Bom, de uma crise geopolítica que abala a ordem mundial a uma crise climática que nos atinge em casa, o que vimos hoje é um retrato de um mundo interconectado e sob uma pressão imensa. As fontes utilizadas na nossa análise de hoje foram Agência Brasil, CNN Brasil, Metrópolis, R7, BBC News Brasil, Poder 360 e Terra. Para continuar recebendo análises diárias focadas na sua aprovação, se inscreva agora no nosso canal do YouTube. Até a próxima!